Olá, meu nome é Ludmila Costa Conterno, eu estou na disciplina de Trabalho Final de Graduação 1 e eu vou apresentar o meu tema, que é Biblioteca Pública. Com relação ao tema, as bibliotecas públicas são locais democráticos dedicados à leitura, guardam um acervo e documentação, buscam pela valorização da arte, da cultura, da ciência e da história. Tendem a adaptar-se contextualizando as épocas. É um espaço de aprendizagem individual com senso coletivo. O projeto tem como ênfase enfatizar o desenvolvimento e a prática de leitura e demais métodos de aprendizagem no município e na região. A linha do tempo com relação à biblioteca pública, ela tem relação com a comunicação, que iniciou-se por meio de pinturas rupestres 15 mil anos antes de Cristo. Os papiros surgiram 2.500 anos antes de Cristo. E no século XV a.C., houve a criação do alfabeto fenício, que é o alfabeto mais próximo do que a gente conhece hoje. O livro impresso surgiu no século XIV e, a partir disso, sofreu várias evoluções. A digitalização começou a ser popularizada a partir dos anos 80. E em 1995, surgiram os primeiros e-books, que são como leituras virtuais, por meio de telas. Hoje em dia, a gente possui o acesso às bibliotecas virtuais, hoje em dia, no ano de 2021, o que facilita muito a maneira com que a gente conhece a leitura e afins. A justificativa desse tema ocorre pelos motivos de fortalecimento da identidade local, é um local ideal para exercer o conhecimento, e em Foz do Iguaçu há ausência de locais para a própria população, em detrimento do turismo, que muitas vezes ele é destinado à população externa, e a nossa população de Foz do Iguaçu fica sem muitas escolhas de lazer e enfim. Funciona como uma soma aos demais pontos turísticos da cidade, em que já há um corredor turístico muito rico em diversidade. Ele dá continuidade à vocação educacional em Foz do Iguaçu. Os correlatos temáticos, que dizem respeito à função, foram escolhidos a Biblioteca Pública de Constituição, em Santiago, no Chile, em que a iluminação natural e a valorização da vista exterior foram utilizadas no projeto da Biblioteca Pública. Também foi utilizado como correlato temático a Biblioteca Pública de Tocancipá, na Colômbia. E ele serviu como inspiração na distribuição do fluxo e na setorização guiada aos diferentes públicos. Os correlatos teóricos utilizados foram a Casa Butantã, em São Paulo, em que foi utilizado desse projeto a otimização do espaço e a horizontalidade, e a Unité d'Habitation, em Marsella, na França, em que foi utilizado como elementos inspiradores a elevação do pavimento térreo, materiais aparentes e a simetria. A escola arquitetônica é o brutalismo. Tem uma referência, que é o Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, do arquiteto Eduardo Afonso Reid. A escola arquitetônica do brutalismo tem como as principais vertentes a utilização de materiais aparentes, estrutura visível, utilização de concreto, metal e vidro e ausência de adornos. A localização de Foz do Iguaçu é uma cidade no oeste do Paraná, que fica no Brasil, na região sul. É um polo turístico com grande destaque. A vocação é principalmente turística e educacional, é uma região de tríplice fronteira. Tem aproximadamente 260 mil habitantes, o território é de aproximadamente 620 km quadrados, a densidade é de 415 habitantes por quilômetros quadrados e o IDH de Foz do Iguaçu é de 0,751, sendo um IDH considerado médio. Quanto ao terreno, ele fica ao lado do terminal de transporte urbano, ele é localizado na região central, situado mais a oeste do município, ele fica bem próximo ao comércio, e ele foi escolhido pelos motivos de possuir um fácil acesso, ser um local de grande visibilidade, possui um fluxo adequado, as dimensões são aptas e o entorno é bastante conveniente. A conceituação do projeto busca pela valorização de todas as formas de conhecimento, valorizando a tecnologia, valorizando todas as formas de aprendizagem, interligando o conhecimento, buscando superar as tradições ultrapassadas que não servem mais para os dias atuais, reconhecendo a maneira de transmitir conhecimento, incluindo e considerando a arte, a cultura, a ciência e a história como expressão humana. O partido,
ele tem como principal elemento uma passarela, e para que isso seja possível, para que possa alcançar a valorização de toda forma de conhecimento, essa passarela, ela busca pela divisão didática do espaço, fazendo com que a pessoa tenha uma visão privilegiada e possua a sensação de liberdade e autonomia quando ela passa para dentro da edificação. A evolução formal inicia-se com um quadrado, que em seguida torna-se um retângulo, a divisão do espaço em pavimentos. Ele sofre algumas alterações quanto à dimensão do local, adequando-se ao programa de necessidades. E, por fim, ele há um acréscimo de um elemento de iluminação zenital. O projeto contempla o setor de serviço, com 600 metros quadrados, o setor administrativo, com 1.030 metros quadrados, e o setor público, em 6.760 metros quadrados. A área total edificada é de 8.390 e a área não edificada contempla o estacionamento com 2.200 metros quadrados. O projeto é dividido em 3 pavimentos, o térreo, o primeiro pavimento e o segundo pavimento. Ele possui 2 acessos, em que o principal acesso ocorre pela Avenida JK, ele está a 4 metros a nível do terreno e ocorre por meio da passarela. E o acesso secundário, ele vem do estacionamento e acessa o nível térreo. Ocorre pela rua Tarobá. O setor público é o maior setor, com 6.760 metros quadrados, e ele possui acervo, sala de estudo e o hall entre exposições e demais setores. O pavimento térreo possui área para acervo, área de serviço, hall, exposições, setor administrativo. O primeiro pavimento possui administrativo, acervo, sala de estudo e setor de serviço. O segundo pavimento possui acervo, administrativo, serviço e setor público. A setorização evidencia o acesso, que ocorre pela Avenida JK por meio da passarela, e evidencia a distribuição dos setores, como que ela ocorre por meio da edificação. A forma final tem como principal elemento a passarela, que é evidenciada pelo elemento zenital, pela abertura, que é o que proporciona o cumprimento do partido, que é valorizar todas as formas de conhecimento, fazendo com que a pessoa consiga ter a visibilidade pelo interior da edificação. Para que esse projeto fosse possível, ele iniciou-se pela fase do conhecimento, que foi evoluindo até chegar à validação da proposta, para que, enfim, pudesse obter os resultados desejados. A partir do desenvolvimento do trabalho, constata-se que a cidade de Foz do Iguaçu está apta para a implantação de uma biblioteca pública. Por meio de análise e estudos, a biblioteca consolida-se como um ponto de referência ao município, fortalecendo-se como uma centralidade da educação. Inserida na região central da cidade, a biblioteca pública vem para somar os demais estabelecimentos educacionais, a fim de valorizar a ciência, a arte, a história, enriquecendo o conhecimento da região. Meu nome é Ludmila, eu fico muito feliz por você ter assistido a minha apresentação e fico à disposição a qualquer dúvida. Muito obrigada!